Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim trazer a minha crítica sobre o lançamento dessa semana, que é o filme Supergirl. Eu estava muito animada para esse filme, principalmente por ter me surpreendido tanto com o filme do Superman ano passado. E sabendo um pouco por cima da história da Supergirl, eu fiquei ainda mais empolgada, principalmente para ver como que eles iam trazer essa heroína que carrega tanta dor e luto dentro de si. Eu acho que o filme faz um ótimo trabalho nos apresentando a Kara, que é essa heroína que é extremamente realista, que por mais que não seja perfeita em todos os momentos, ela tem o coração no lugar certo, sendo muito carismática e divertida. Porém, eu admito que eu esperava um pouco mais dessa história. A trama enfrentada por Kara não anima muito, trazendo vilões muito genéricos, uma aventura que não se aprofunda muito e uma história que se repete várias e várias vezes, o que deixou o filme cansativo. Esse é um filme que ele te vende o futuro, mas ele não te ganha no presente, confirmando a Millie Alcock como uma figura extremamente importante para o futuro da DCU. O longa tem direção de Craig Gillespie e roteiro de Ana Nogueira, baseado na famosa HQ da heroína, Supergirl, Mulher do Amanhã. Na história, acompanhamos Kara Zor-El, marcada pela perda de todos em Krypton, viaja a galáxia com seu cão Krypto e, após uma tragédia, embarca numa jornada interestelar de vingança ao lado da jovem Ruthie, que deseja matar o mercenário Cram. Um fato interessante da história da HQ Supergirl, Mulher do Amanhã é que ela é fortemente baseada no filme Bravura Indômita. E eu achei muito legal porque eu senti essa conexão mesmo sem saber enquanto eu assisti o filme, principalmente por conta da personagem da Ruthie. E lembra muito a protagonista do filme Bravura Indômita, que é essa garota que sai da sua casa praticamente no meio do nada em busca de vingança pela morte do seu pai, tentando encontrar companheiros ali para essa jornada. E no filme Bravura Indômita, ela busca justamente outros mercenários, outros matadores de aluguel ali para se juntar a ela nessa jornada, e acho que lembra bastante ali, principalmente o primeiro lugar que a gente vê a garota entrando é num bar onde tem também essas outras diversas pessoas perigosas e com uma moral bem questionável. Mas ao contrário do filme, aqui a personagem da Ruthie também serve muito como uma forma da personagem da Kara encontrar uma cura para sua dor e seu luto, já que a heroína tenta a todo momento encontrar uma forma de proteger a garota de não tomar o mesmo caminho que ela. No filme, então, conhecemos a Kara como essa personagem extremamente solitária, muito marcada pelo trauma de ter perdido todos aqueles que ela um dia conheceu, tendo dificuldade em permanecer em um lugar, e se sentir pertencente a um lugar após a morte de todo mundo, mesmo sendo muito influenciada e incentivada pelo seu primo Clark a permanecer há mais tempo na Terra. A garota, então, basicamente só conta com a companhia do seu cachorro Krypto, sendo ele o único que restou dela do seu passado. E na narrativa, o Krypto é envenenado logo no começo da história, fazendo com que ela parta nessa grande aventura em busca de um antídoto. Apesar de achar que a iniciativa dela de entrar nessa aventura para salvar o Krypto seja uma boa motivação, afinal, quem não iria até o fim do mundo para salvar o seu cachorro? Eu admito que eu fiquei um tanto quanto decepcionada do Krypto novamente ser utilizado somente como motivação, tal qual é feito em Superman. Eu gosto muito do personagem do Krypto, principalmente pela descrição, dada pelo James Gunn, é que ele é o pior, melhor cachorro do mundo, e eu acho que faz totalmente sentido com o personagem dele. E ele é um personagem muito interessante, porque ele tem basicamente os mesmos poderes que a Kara e que o Clark, mas ainda assim ele é um cachorro, então ele é imprevisível, ele é instável, ele é impulsivo, então acho que seria um personagem muito mais interessante de ver juntamente aqui com a Kara e não somente como motivação. Eu acho que, honestamente, o fato dela querer ajudar a Ruthie pra mim já era motivação o suficiente, assim. Enfim, é um tanto quanto decepcionante, já que no trailer a gente vê o cachorro, ele tá em todos os posters e novamente ele é usado da mesma forma que em Superman, como apenas essa motivação ali pro personagem ir atrás de algum lugar, é usado como uma armadilha, então eu sinto um pouco decepcionada, assim, porque eu queria ter visto mais dele e era isso que eu tava esperando pro filme. A Kara, então, passa por essa jornada de superação, encontrando na Ruthie uma situação parecida com a sua, dessa menina que perdeu os pais de uma maneira trágica e que agora se encontra nesse lugar um tanto quanto sombrio do luto, e que ela busca mais que tudo conseguir vingança, e a Kara, então, se vê na responsabilidade de impedir que essa menina siga por esse caminho sombrio. Eu gostei bastante do filme explorar os outros planetas, personagens, criaturas e histórias dentro do universo, indo além de somente a Terra. Inclusive, os próprios mercenários que a Supergirl e a Ruthie buscam são mercenários que têm uma história muito pesada, em que eles vão atrás de garotas, para sequestrar garotas, para seguir com a linhagem ali do seu grupo, usando-se de violência e intimidação ali para conseguir concluir esses objetivos, o que é extremamente pesado até para um filme de super-herói. E esse lado da história me lembrou muito o filme Mad Max, principalmente até trazendo uma comparação entre a personagem da Charlize Theron e
é da Supergirl, e passam a defender e proteger as meninas sequestradas. Eles até mesmo chamam essas meninas sequestradas de noivas, algo que também a gente tem no filme do Mad Max. Outra relação que eu senti entre esses dois filmes é os próprios vilões, né, que tem um design muito similar, se inspirando nesse estilo meio motoqueiro, assim, né, e também sendo dois vilões que sequestram meninas justamente para abusar delas. Então achei essa relação ali dos dois bem parecidas. E sem dúvidas, a melhor parte do filme é a Supergirl. A Millie Alcock traz essa personagem extremamente carismática que nos deixa ansiosos para o futuro dentro da DCU. Cara, é uma personagem visivelmente traumatizada, conseguindo com facilidade nos passar a dor e o luto vivido diariamente pela protagonista, que perdeu todos que conhece e também já não tem vontade de criar outras conexões. Vivendo nesse ciclo de bares justamente para conseguir fugir de sentir a dor, né, de sentir o luto de tudo que ela passou. As cenas de ação da personagem também são bem interessantes, principalmente por muitas vezes ela escolher usar um combate de corpo a corpo ao invés de utilizar os seus poderes. Porém, eu admito que por vezes eu fiquei um pouco incomodada do pouco uso dos poderes, principalmente da visão raio laser, visto que poderia ter feito a personagem passar de situações complicadas em várias e várias vezes. Porém, apesar de ter me apaixonado pela heroína, eu acho que a história aqui não empolga nem um pouco. O filme traz vilões que são genéricos e pouco memoráveis, não tendo nenhuma outra característica além de serem malvados. Eles até têm essa motivação de sequestrar garotas e tudo isso, mas eu acho um pouco aprofundado e pouco explorado dentro da história, até mesmo gerando algumas inconsistências. Justamente a pergunta de por que eles não sequestraram a Ruthie no começo do filme, por exemplo. E acho que acaba sendo decepcionante até em comparação com o filme do Superman, em que a gente tem um vilão tão carismático como o Lex Luthor do Nicholas Hoult. Além disso, o roteiro fica preso em um mesmo ciclo de encontros entre o Krem e a Kara, o que se torna cansativo e por vezes muito previsível, onde ela quase pega ele, mas por alguma ação externa ele acaba escapando. O roteiro também traz diversos facilitadores para que, no momento de uma situação extremamente difícil, a Kara consiga escapar, mesmo parecendo estar numa situação sem solução nenhuma. E como eu comentei, o roteiro também tem várias inconsistências, vários momentos em que a gente começa a se perguntar, mas por que ele fez isso se ele poderia ter feito aquilo? Que nos tiram da imersão da história. Uma delas, pra mim, é justamente mais pro final da história, em que o Krem foge para um planeta de sol verde, sabendo que o sol verde prejudicaria os poderes da Kara. Porém, ele foge especificamente para um planeta que tem um sol verde e um sol amarelo, e vai variando ali entre os dois, sendo o sol amarelo o que dá os poderes ali, né, o que faz com que ela se recupere. Então, me faz me questionar, ele sabendo que ela tem essa questão com o sol verde, por que ele simplesmente só não levou ela para um planeta que tem sol verde, né? E talvez o maior diferencial entre a HQ e o filme seja a presença do personagem Lobo, aqui interpretado pelo Jason Momoa. Honestamente, de primeiro eu fiquei muito preocupada com o Jason Momoa interpretando mais um personagem dentro da DC, né, visto que ele interpretou o Aquaman na leva passada dos filmes da DC, mas eu admito que eu gostei muito mais dele interpretando esse anti-herói como o Lobo do que ele como Aquaman. O Lobo é um personagem interessante por ser esse homem extremamente arrogante e descrito por Kara como alguém muito perigoso, embora eu sinta que o ator conseguiu encontrar muito mais o tom do seu personagem mais pro final da história, sendo meio sarcástico e se divertindo ali com a bagunça da violência. Eu também acho que a sua participação aqui dentro da história serviu muito mais como uma ajuda ali para as personagens em momentos que elas se encontram num beco sem saída, do que como um personagem realmente relevante para dentro da história. Mas ainda assim, eu sinto que eu termino o filme muito mais interessada nesse personagem do Lobo do que desinteressada. No fim, acho que Supergirl cumpre esse propósito de nos apresentar a heroína, realmente nos conquistando por conta da Supergirl e da performance da Millie Alcock, trazendo uma curiosidade pro futuro da DC. Embora seja um primeiro filme bem mais fraco que os outros heróis, principalmente comparando com Superman, sendo uma aventura um tanto quanto genérica e honestamente que não empolga muito. É um filme que não te ganha pelo presente, mas sim pela promessa do que vem por aí pelo futuro, e acho que a maior prova disso são as cenas entre a Millie Alcock e o Superman do David Cornsweet, que honestamente foram uma das cenas que eu mais gostei dentro dessa história. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota de 7.5 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Supergirl. Também deixar aqui nos comentários se você gostou do Superman do ano passado e qual super-herói é o seu favorito. Então foi isso e até o próximo vídeo.